Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, mesmo assentados, mas com total reverência à palavra de Deus, vamos ler de maneira responsiva esse texto. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Com este, deu Jesus o primeiro a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Oremos. Querido Deus, louvamos o teu nome com cânticos, confessamos os nossos pecados, trouxemos os nossos dízimos e ofertas e agora estamos diante da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos sair daqui alimentados pelo Senhor. Por isso, querido Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que essa palavra seja aplicada às nossas necessidades, às nossas dúvidas e que possamos sair daqui edificados por ti mesmo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vinho é uma bebida típica de países, principalmente da Europa. Curiosamente, o brasileiro, ele consome 1 litro de vinho por ano. 1 litro de vinho por pessoa por ano. Essa é a média nacional no Brasil. Se você pegar a média da América Latina, sobe para 30 litros de vinho por habitante por ano. Se você pegar a média europeia, sobe para 60 litros de vinho por habitante por ano. Ou seja, a média europeia é 60 vezes maior que a média nacional. Talvez isso se dá pelo clima, ou talvez não. No nosso país, as pessoas têm características diferentes, gostam talvez de outras bebidas. Mas o vinho é alguma coisa que é uma bebida que surgiu já há muito tempo, e no tempo de Jesus era muito comum nas festas você encontrar o vinho para celebrar algum evento, como no caso do texto que nós lemos, o casamento. Eu estava vendo uma entrevista, aliás, uma apresentação do doutor Carlos França Rangel. Ele é oftalmologista em São Paulo, falando sobre o vinho. E ele disse que para você degustar ou para você saborear um vinho, esse vinho precisa atingir os seus 5 sentidos. E ele começa pela visão. Quando você olha para a cor do vinho, irmãos, isso é ele falando, tá? Não tentem fazer o teste comigo. Se você olha para a cor do vinho, você já tem ali uma noção da idade daquele vinho. Se você percebe as lágrimas dentro do copo do vinho, dependendo da velocidade que elas descem, aquelas gotas, isso também demonstra o quão denso o vinho é. Ou seja, quando aquela lágrima no interior do copo, ela desce lentamente, isso é um sinal de que é um vinho denso. Então, o vinho atinge a questão visual. A olfação, nós conseguimos
distinguir aproximadamente 20 mil cheiros. E quando você, para saborear um vinho, cheira o vinho, esse vinho pode trazer à sua memória várias coisas, frutas cítricas, frutas vermelhas, talvez tabaco. Você pode identificar aquele cheiro com vários outros elementos. Então você precisa cheirar o vinho e ter condições de discernir ali com que ele se assemelha. Mas ele diz também que o vinho afeta a nossa gustação. A nossa língua, ela está dividida em 3 regiões, para dar o gosto. Se você experimenta alguma coisa com a ponta da língua, vai destacar o gosto doce. Se você usa a parte interna, posterior da língua, é o gosto salgado. E se você usa as laterais, nas laterais você consegue distinguir o azedo, né, o ácido de algum alimento ou alguma bebida. Por isso então, o vinho precisa passear por toda a sua boca, para que você possa tirar dele as diversas sensações. E ele diz, o Dr. Carlos diz, por isso, o bom vinho, ele equilibra as 3 sensações que vocês estão ficando com água na boca ou só eu? Ele diz mais, dentro da degustação, por isso, vinho não é uma bebida para você tomar em excesso. Uma taça é o suficiente para você degustar tudo isso. Depois ele fala sobre o tato. O peso do vinho na língua denota o quão encorpado ou leve ele é. E por último, ele diz da audição, onde ele fala que é com uma taça de vinho que você convida alguns amigos na sua casa, que você faz encontros familiares, que você celebra boas prosas e brinda com um famoso e tradicional tintim. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus está numa festa. E antes de falar desse texto e dessa festa, no capítulo 1, já vimos que Deus estava falando a respeito da encarnação. João escreve a respeito da encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus desce dos céus, vem ao mundo, e agora a partir do capítulo 2, João vai começar a falar a respeito do ministério público de Jesus. E nesse texto aqui nós temos o início desse ministério. É quando Jesus se manifesta, se revela como Filho de Deus, que tem poder para transformar as realidades. E Jesus, ele faz questão de começar o seu ministério numa festa de casamento. Isso para mim já é um sinal. O sinal de que a vida cristã é de verdade uma festa. A partir do momento que você encontrou com Jesus, a partir do momento em que Jesus chamou você para fazer parte da família da fé, a partir do momento que você foi convidado para pertencer ao povo de Deus, a sua vida precisa ser marcada por uma grande festa. Eu me lembro quando fui numa nutricionista. Não sei por que razão a Isabela pediu para eu ir na nutricionista. Mas eu fui. E ela disse, olha, você tem que conseguir se alimentar ou deixar somente para os dias de festa, para você sair um pouco da média. Então, nos dias regulares você se alimenta menos, e quando é um grande evento, você então pode sair da regra, e ali você pode degustar um pouco mais dos alimentos que tem. Irmãos, e eu descobri uma grande coisa com a nutricionista, que a minha vida é uma festa. Eu sempre tenho uma boa razão para comer um pouco mais. Mas quando nós olhamos para a vida cristã, nós precisamos entender que nós somos o povo que precisa aprender a viver, e a viver com intensa alegria. Jesus começa o ministério dele numa festa. Aprenda isso, grave esse texto. E Jesus, o texto começa falando que depois de 3 dias se refere a quando Jesus chamou Filipe e quando Jesus chamou Natanael, discípulos que a gente ouve falar muito pouco sobre eles. Por isso, vem à escola dominical para você aprender um pouco mais sobre Filipe e Natanael. Ele já tinha chamado André, já tinha chamado João e Pedro. E agora, 3 dias antes dessa festa, ele chamou Natanael e Filipe. Então, Jesus estava nessa festa apenas com 5 dos seus discípulos. Ele ainda não tinha chamado os outros discípulos para fazerem parte do colégio apostólico. Então, é essa cena que nós temos. Jesus está numa festa onde ele foi convidado com os seus discípulos para participar. E eu queria sugerir o seguinte tema para nós pensarmos nesta manhã:
degustando a vida. Degustando a vida. Aprendemos a saborear a vida quando Cristo está presente. Nós aprendemos a saborear a nossa existência, o nosso dia a dia, a nossa vida aqui na terra, quando Cristo está presente nos nossos eventos, quando Cristo está presente conosco em todo o tempo. E foi para isso que Deus enviou o Espírito Santo dele, para que estivesse presente em nossos corações sempre, até que Jesus volte. Não é essa promessa que nós temos no capítulo 14 de João? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aí ele envia o seu Espírito para habitar em nosso coração. Por isso, a presença do Espírito de Deus em nós é um sinal claro de que a nossa vida precisa ser marcada pela alegria e pela festividade. Jesus e seus discípulos foram convidados. Preste atenção, eles não estão nesta festa de intrusos. Eles receberam o convite, assim como você, quando casou seu filho, casou sua filha, ou quando você casou, você queria um grupo seleto de pessoas naquele evento, e você enviou o convite para todos eles. Jesus também recebeu um convite para estar nessa festa, junto com seus discípulos. Festa essa que durava até uma semana. Haja vinho para tanta festa. A mãe de Jesus estava lá. O texto começa falando exatamente sobre isso. Jesus foi convidado para uma festa e a mãe dele também se fazia presente nessa festa. Por isso, os comentaristas sugerem que era uma festa de alguém próximo à família, próximo a Jesus, próximo à sua mãe, próximo aos discípulos, talvez um parente de Jesus que estava casando naquelas circunstâncias, porque a família está toda presente. Se você prestar atenção, Maria está envolvida com a festa. Ela está ajudando, colaborando para o bom andamento daquele evento, daquele casamento. Jesus ele está naquele lugar, irmãos, por algumas razões. Primeiro, porque Jesus é um sujeito sociável. Jesus não ficava enclausurado ou somente no monte orando, muito pelo contrário. Ao ler os evangelhos, nós podemos identificar que Jesus frequentava muitas festas. Jesus estava em muitos eventos onde havia não só festas religiosas, mas festas como essa, onde Cristo celebra o casamento. Ele está celebrando o matrimônio. Ele irá se manifestar nesta festa como o poderoso Filho de Deus que veio salvar o pecador. Mas aí, naquele momento, naquela festa, todo mundo conversando, brindando, cumprimentando os noivos. De repente, Maria, afobada, chega até Jesus e diz: nós estamos com um problema, acabou o vinho. Eu não sei se você já ofereceu na sua casa uma festa ou talvez um jantar e você teve a impressão que a comida não ia dar. Consegue identificar o que Maria está sentindo nesse momento? As pessoas estão comendo, e eu lembrei agora de um amigo, pastor Natanael, em Anápolis, da Capela Presbiteriana. Ele falou que convidou um outro colega pastor para almoçar, e não fui eu, um outro colega pastor para almoçar na casa dele, comer churrasco, e ele falou: reverendo Alexandre, foi a única vez que a Coca-Cola não deu e eu tive que sair para comprar mais. E diz que esse pastor uma vez foi com seus filhos, eu não sei quem é, mas foi com seus filhos almoçar num rodízio de churrasco. E chegou no rodízio, chegaram lá meio-dia mais ou menos, 3 da tarde, o dono do restaurante foi até eles e falou: se vocês forem embora agora, vocês não pagam nada. Mas é desesperador quando você convida alguém, um grupo de pessoas, os casais da igreja ou a UPA, e você oferece uma comida e tem a sensação de que não vai dar. Você chama alguém, o filho ou a esposa ou o genro geralmente, e diz: vai lá e compra mais alguma coisa, porque essa comida não vai dar. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, não é só isso. Talvez eu e você, quando lemos o texto, pensamos o seguinte: eles estão numa situação complicada, acabou o vinho, acabou a graça da festa. Não, de acordo com alguns comentaristas, se o vinho da festa acabasse no meio, a família da noiva tinha direito de processar judicialmente o noivo. Lembrando, quem bancava a festa naquela época era o noivo, tá bom? Hoje, por causa da ascensão da mulher no mercado de trabalho, eu também concordo que cada um deve pagar uma parte da festa. Mas naquele momento, só o noivo era o responsável pelo banquete.
Então a família da noiva podia processar o noivo por ter acabado o vinho. Por isso, não era simplesmente uma questão de constrangimento, era sim um problema judicial. E Maria então recorre até Jesus por uma razão interessante. Jesus estava presente na festa. Maria talvez fosse a única que soubesse da divindade de Jesus. Jesus tinha vivido até ali 30 anos. E ele não tinha se manifestado como poderoso Filho de Deus. Até aquele momento ele era marcado pelo filho de Davi, pelo filho de José e filho de Maria. Era um homem com algumas qualidades especiais, moralmente irrepreensível, mas ele ainda não havia feito nenhum milagre, não havia se manifestado como poderoso e o grandioso Filho de Deus que veio salvar o pecador. Então, Maria recorre até Jesus, porque Jesus está presente na festa. E diz para Jesus: olha Jesus, o vinho acabou. E aí Jesus dá uma resposta em Maria, que quando lemos também essa resposta, num primeiro momento, a gente pensa que ele está sendo grosso, que ele não está sendo educado com a mãe. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Vamos entender essa fala de Jesus. Todos os comentaristas concordam que quando Jesus chama Maria de mulher, Jesus não está tendo falta de educação, não está sendo grosso. Esse era um termo muito comum, usado naquela época. No hebraico significa ginai. Ginai pode ser traduzido não só por mulher, como também como minha senhora, ou por madame. Tá? Então Jesus não está sendo grosso com Maria. Talvez a tradução nos dê essa impressão, mas ele está dizendo minha senhora. Mas aí surge uma curiosidade: por que ele não disse mamãe? Mamãe, o que tenho eu contigo? Nós vamos entender isso hoje de manhã. Mulher, que tenho eu contigo. Quando Jesus usa a expressão que tenho eu contigo, esse momento marca uma ruptura entre Jesus e Maria. Até aquele instante, Jesus era o filho de Maria, Maria a mãe, Jesus o filho. A partir de agora, vai mudar tudo. Maria é serva, Jesus, Senhor. Por isso que Jesus deixa claro para Maria: Maria, eu vou começar o meu ministério agora como poderoso Filho de Deus. Nós não temos nada em comum mais. Seu ministério cumpriu até aqui. O que tenho eu contigo? Ruptura não é fácil, principalmente ruptura materna. As noras presentes que o digam. O quanto dói para uma mãe entregar o seu filho querido a uma moça intrusa que de repente chegou e roubou a sua preciosidade. Duro ainda quando a nora diz para o filho: você tem que dizer para sua mãe que agora você é meu. E o menino fica lá: mas como é minha mãe? Mãe, olha, eu casei, mãe. Não, filhinho, vem jantar aqui em casa. Tá bom, vou com a fulana. Não, só você. Ruptura não é fácil. Ruptura no coração de mãe, menos ainda. Quando mãe, principalmente se tratando do filho, não é à toa que nós temos esse conflito comum entre nora e sogra, porque é a sensação de arrancar mesmo, mas para a sobrevivência da raça, isso precisa acontecer, e também para que o filho desenvolva a sua própria família. É algo semelhante que está acontecendo aqui. É mais ou menos esse recado que Jesus está mandando para Maria, claro, num outro sentido. Jesus está dizendo: Maria, minha senhora ou madame, o projeto de Deus, do Pai, para você em relação a mim foi até aqui. Agora eu vou começar meu ministério. Existe um rompimento. E Jesus então agora inaugura uma nova relação com Maria, não mais de filho e mãe, como já disse, mas agora de serva e senhor. E é interessante que Maria, imediatamente, ela apresenta a ideia de que ela não teve crise com isso. No versículo seguinte, ela então vai até os servos daquela festa, o pessoal que estava trabalhando na festa do casamento, e diz para eles: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria ficou bem, ela entendeu claramente
que agora Jesus ia se manifestar como o poderoso Filho de Deus, tanto que ela diz para os servos da festa: olha, obedeçam a tudo que ele mandar. Maria gerou Jesus. Ela sabia que ele é o Filho de Deus. Ela sabia que o útero dela foi emprestada para a vinda do Salvador. Ela criou Jesus. Ela sabia de todo o projeto o qual Deus a chamou para desenvolver sobre a vida de Jesus, e viu Jesus crescendo. E ela sabia que no momento certo Jesus ia se manifestar como aquele que viria para trazer salvação ao povo. Quando Jesus diz: não é chegada a minha hora, talvez Maria achasse que Jesus ia assumir, logo que ele se manifestasse como rei de Israel, ele iria assumir o trono e fazer com que Israel se tornasse uma grande potência mundial, como acreditava muitos dos líderes religiosos daquela época. Talvez ela não entendesse ainda que Cristo tinha que passar por uma cruz, e que essa cruz ia conduzi-lo à morte, que iria conduzi-lo à ressurreição, que iria trazer vida a nós. Por isso Jesus disse: olha Maria, não é chegada a minha hora, ou seja, não é tempo ainda de eu tomar o reinado de Israel, a minha hora ainda não chegou, o banquete messiânico ainda não está no momento de acontecer. Maria fala de uma situação circunstancial. Isso acontece muito no diálogo de Jesus com as pessoas da sua época. As pessoas estão querendo resolver os problemas do momento, e Jesus sempre convida para uma reflexão metafísica, meta-história, uma reflexão espiritual. Qual era a intenção de Maria ao recorrer até Jesus e dizer que o vinho havia acabado, que Jesus providenciasse mais vinho? Ela queria resolver o problema do noivo, mas Jesus quer mostrar para ela naquele momento que ele veio para resolver algo muito maior. Ele veio para resolver o problema do ser humano, ele veio para resolver o problema da nossa história. E quando Jesus está presente na nossa vida, nós sabemos que ele veio não só para nos dar uma vida confortável nessa terra, ele veio não somente para nos dar uma tranquilidade no coração e uma paz de espírito, ele veio para resolver todos os nossos problemas e nos garantir a vida eterna. É numa dimensão muito mais ampla. Jesus não vem para dar qualidade de vida para as pessoas apenas. Jesus vem para dar uma nova vida e uma vida abundante. Maria então deseja resolver o problema da festa, mas Jesus quer resolver o problema das pessoas, o meu e o seu problema. E por isso ele está ali presente, festejando com seus discípulos, numa festa que caminha para uma tragédia, porque uma vez que o vinho acaba na festa, a festa vai se perder, porque não faz sentido ter uma festa de casamento sem o vinho. O vinho acabou, mas aí nós aprendemos a saborear a vida quando experimentamos o agir transformador de Jesus. Nós aprendemos a saborear a vida quando Cristo está presente. Nós aprendemos a saborear a vida quando Cristo age em nossas vidas, e percebemos isso. Vinho é sinônimo de alegria. Salmo 104, versículo 15. O vinho alegra o coração do homem. Vinho é símbolo do sangue de Cristo. Olha que interessante, quando Jesus transforma aquela água em vinho, Jesus não quer só que a festa continue, mas ele já está sinalizando qual foi o propósito da sua vinda. Vinho simboliza o sangue dele derramado a favor dos pecadores. No entanto, irmãos, apesar do vinho ser sinônimo de alegria, apesar do vinho ser o símbolo do sangue de Cristo, vale ressaltar, nós não temos justificativa bíblica para nos embriagarmos. Muito pelo contrário. A Bíblia condena veementemente a embriaguez. O vinho, segundo Provérbios, capítulo 20, verso 1, é escarnecedor, e a bebida forte, alvossoradora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Não tem problema você degustar vinho. Não tem problema você num evento festivo servir vinho aos convidados. O problema está no exagero. Agora, irmãos, o exagero não é um problema só do vinho. O exagero é um problema de todas as áreas da nossa vida. Por isso que a Bíblia nos orienta a sermos moderados em todas as
coisas. Moderados no café, moderados na comida, moderados na fala, moderados no vinho. A moderação é uma marca que nós precisamos ter como seguidores de Cristo. Por isso, Jesus está numa festa, e ali ele vai agir, ali ele vai demonstrar o seu poder. E o texto diz que haviam 6 talhas. Essas talhas tinham capacidade para armazenar 40 a 60 litros de água. Essas talhas, elas eram usadas para eventos cerimoniais. Que eventos eram esses? Eram vasos que ficavam nas salas ou em algum cômodo da casa, e antes das refeições, as pessoas lavavam as mãos naquela água, simplesmente por uma questão de higiene, como aprendemos com os nossos pais? Não, eles lavavam as mãos porque o ato de lavar as mãos era um símbolo de pureza. Então, todo judeu, antes de se alimentar, lavava as mãos. Por quê? Se ele tivesse tocado em algum impuro, em alguma pessoa pecaminosa, sem querer até, ou estendido a mão para alguém, nessa categoria de impuro, ao lavar as mãos, ele se purificava. Porque se ele não lava as mãos, ele tocou no impuro, ele pega a comida, ele põe na boca, a impureza entra pelo organismo e ela fica impura também. Vocês se lembram quando Jesus tem uma discussão com os líderes religiosos a respeito disso? Que os líderes religiosos estão condenando Jesus e os discípulos porque comem sem lavar as mãos, e Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então, nós observamos nesse texto aqui essa tradição cerimonial. Que curioso, Jesus pede aqueles serventes para pegar exatamente esses vasos aonde ficava essa água, entre aspas, sagrada. Qual que era a intenção de Jesus? A intenção de Jesus era mostrar que os rituais, que as cerimônias antigas agora vão ficar para trás, porque chegou uma nova dispensação. Chegou um novo momento. O reino de Deus vai ser estabelecido através de Jesus Cristo, o Salvador. Quando Jesus está presente, as coisas se transformam. Bruce vai dizer: Jesus ordenou para encherem as talhas até a borda, para indicar que o tempo das ordenanças cerimoniais chegou ao fim. O vinho simboliza uma nova ordem, um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova era. Jesus transforma a água em vinho e diz para os servos: levem esse vinho para ser experimentado pelo mestre Sala, que após experimentar aquele vinho, ele se espanta com a qualidade, manda chamar o noivo e diz: o que aconteceu na sua festa? Porque geralmente as pessoas serviam os melhores vinhos primeiro, e naquela festa aconteceu exatamente o contrário. O melhor vinho foi servido depois, porque foi o vinho que passou pelas mãos de Jesus. Não compare a sua vida com a vida daqueles que não têm Cristo no coração. Não compare. A nossa vida foi passada pelas mãos de Jesus. Ele fez de nós vasos novos. Vasos novos. Nós fomos moldados e somos a cada dia moldados cada vez mais pelo Espírito de Deus, para resplandecer a glória de Deus. Não tenha inveja daqueles que estão longe do amor de Deus. Jovens, não queiram buscar as alegrias que o mundo está buscando, achando que lá terá alegria maior do que a alegria que há em Cristo. Não existe alegria maior do que a alegria que está em Cristo, porque assim como Jesus transformou a água num vinho perfeito, Jesus também transformou a nossa vida, para que a nossa vida vivesse em alegria perene, alegria sempre. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus irmãos, aquele mestre Sala não estava apenas experimentando um vinho, ele não tem noção do que ele experimentou, ele não tem noção. Ele foi o responsável por tomar do vinho, que foi o primeiro milagre executado por Jesus Cristo. Aquele mestre Sala saboreia o primeiro milagre. Ele estava experimentando a primeira manifestação de Cristo como Deus,
Dr. Russell Shedd, quando comenta esse versículo, ele diz: se o sinal da transformação tiver um significado metafórico, como parece ter, o bom vinho representa o evangelho que dá salvação pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, simbolizado pelo vinho, é exatamente essa ideia que o Dr. Russell Shedd diz que o texto quer nos dar. Jesus, interessante também, começa o ministério dele com vinho e termina o ministério dele celebrando a ceia. O vinho abre e o vinho fecha o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus veio ao mundo não apenas para transformar água em vinho, mas Jesus também veio para mudar a sua vida da água para o vinho, total e radicalmente. Jesus transforma vidas. E quando ele executa esse primeiro milagre, ele está querendo dizer para mim e para você: o seu agir transforma radicalmente qualquer situação. Eu não sei qual o momento que você está enfrentando na sua vida. Talvez você está diante de situações como aquele noivo. Acabou o vinho. Isso vai culminar num grande problema. E talvez você esteja enfrentando um grande problema. A minha sugestão para você nessa manhã é: recorra a Jesus, porque Ele é capaz e Ele pode reverter a sua sorte. E Ele tem feito isso nas nossas vidas constantemente. Se eu convidasse você para descrever quantas situações que Jesus já reverteu, já transformou em seu coração, em sua vida, em sua família, certamente você teria muito o que dizer. Porque quando Jesus entra, quando Jesus age, as coisas se transformam. E é isso que acontece nessa festa. Terceiro e último lugar. Aprendemos a saborear a vida quando a glória de Cristo se manifesta. A glória que manifesta não é a de Maria. Maria recorre a Jesus. A glória não é do noivo. Ah, olha que interessante, o noivo agora está oferecendo um vinho melhor. Não. A glória que se manifesta é a glória do próprio Jesus. Jesus, Senhor, Jesus, Salvador, Jesus, Deus, mas Jesus também Criador. Ele pode criar vinho da água. C.S. Lewis, quando observa esse texto, ele diz que não há nada de novo para Jesus nesse texto, porque Ele é o Jesus que fez a água, que criou a água, porque Ele é Deus Criador. Ele é o Jesus que criou a parreira, e Ele é o Jesus que faz com que a água chegue até a parreira, e da parreira surja uvas com qualidade deliciosas, e dessas uvas, vinhos. Ele simplesmente condensou todo esse processo, transformando água em vinho. Mas é Ele que cria toda a realidade, Ele que tem poder para fazer surgir do nada tudo. Esse é o seu Cristo, esse é o meu Cristo, esse é o nosso Senhor, aquele que muda a nossa realidade, e por isso a Ele nós devemos toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Ele é o Criador. O holofote dessa festa já não é mais a noiva. Que pena se você fosse a noiva. Que pena, porque todas as câmeras fotográficas e filmagens deixaram de focar na noiva e passaram a focar em Jesus. Ele se tornou o centro daquela festa. A glória foi para Ele, Ele manifestou o seu poder. A festa continuou com mais qualidade ainda, porque a glória de Deus se manifestou. Quanto mais a glória de Cristo se manifestar na sua vida, melhor vai ser a sua qualidade, melhor vai ser a sua festa interior, a sua celebração. Só existe festa com qualidade e com verdade quando Cristo está presente e a sua glória resplandece. Quando a glória de Cristo se manifesta, pessoas reconhecem o seu senhorio e a sua divindade. O texto nos diz no versículo 11, que a partir daqui os discípulos creram nele. A partir daqui brotou nos corações dos discípulos a fé verdadeira. Meus amados, no nosso coração brotou essa mesma fé. A fé dos discípulos é a mesma fé que nos alcança. Fé que foi manifestada pela glória de Deus. O Senhor nos abriu os olhos espirituais para que enxergássemos que Ele é o único que pode nos dar vida. Ele é o único que pode matar a nossa sede.
Ele é o único que pode nos dar sentido, Ele é o único que pode fazer com que a nossa vida realmente seja uma celebração. A obra de Cristo visa resgatar corações. Todos os seus milagres tinham o objetivo de autenticar que Ele é a carta de amor de Deus aos homens, por isso Ele é o Verbo. Quando João identifica Jesus como Verbo, verbo é uma comunicação, é um recado. Jesus é a carta de amor do Pai aos homens, selada com seu sangue. Ele é o Verbo que se encarnou para morrer e assim dar vida a todo aquele que crê no seu nome. Por isso, a razão dessa igreja existir é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos reunimos, e quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, a glória de Deus se manifesta, como se manifestou naquela festa, naquele casamento. Conclusão. Os enólogos nos ensinam a saborear o vinho, de maneira que atinja todos os sentidos da nossa vida. Eu quero que você aprenda a saborear a sua vida em Cristo, de maneira que atinja todos os seus sentidos. O sentido visual. Aprenda a olhar com os olhos da fé. Existem situações que nós não compreendemos por que elas estão acontecendo. Por que nós estamos passando por isso? Existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos enxergar a saída. Recorra a Jesus. Olhe para Ele com os olhos da fé e creia que Ele tem poder para transformar a sua realidade. Aprenda a saborear a vida em Cristo, olhando firmemente para Ele como autor e consumador da nossa fé. A olfação. Aprenda a sentir o aroma agradável do Espírito em sua vida. O Espírito de Deus habita em nós. É o Espírito de Cristo que vive em nós. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que uma vez que nós nos tornamos a habitação do Espírito de Deus, nós devemos ter o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. À medida que nós buscamos o próprio Senhor Jesus como autor e consumador da nossa fé, as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber o nosso cheiro e vão ver que nós temos um perfume diferente, que não é nosso, é perfume de Cristo em nós. A gustação. Alimente-se de Cristo, alimente-se da sua palavra. Escola dominical, irmãos, como foi falado aqui hoje, momento da gente aprender da palavra, momento da gente entender o que Deus tem para nos ensinar os nossos filhos nesse caminho, participar das células. Nós temos aí várias células que você pode participar delas para aumentar a sua comunhão. E aí vem também o outro sentido, que é o tato. Às vezes nós entramos na igreja e cumprimentamos só as pessoas que estão ao nosso redor, porque tem um momento no culto para isso. Eu ouvi um pastor dizer que na igreja a nossa relação com o irmão é uma relação nucal. Você só consegue ver a nuca dele, né? Então, o que você mais está vendo durante o culto é a nuca do irmão da frente. A gente precisa virar as cadeiras, fazer um círculo, olhar no olho, conhecer uns aos outros, tocar uns nos outros, abraçar, ósculo santo, beijo santo. Isso acontece em células, isso acontece em pequenos grupos. Tem semana que a gente está mal. Onde nós vamos despejar a nossa dor? Na célula. Aonde nós vamos também desenvolver o último sentido, que é a audição. Vamos ouvir, vamos falar, vamos ouvir o irmão, vamos ter a oportunidade de falar também. Aprenda a usufruir de tudo aquilo que a igreja, que o corpo de Cristo tem para te oferecer, para que você desenvolva todos esses sentidos e experimente, saboreie a vida que Cristo tem para te oferecer. Acima de tudo, transborde o seu coração da presença de Jesus. Busque Jesus como sendo o principal alvo da sua vida. Deguste bons vinhos, cafés, refeições, festeje a sua fé, celebre a vida. Essa é a recomendação pastoral para cada um dos irmãos nessa manhã. Que Deus os abençoe. Uma nota de rodapé: a degustação de vinhos não está liberada para os nossos adolescentes. Vamos orar. Pai querido, obrigado por
Quando Cristo veio ao mundo, Ele veio para nos salvar, veio para mudar radicalmente, completamente a nossa história e a nossa realidade. Esse texto mostra isso. Aquele noivo, aquela família, Maria, estavam todos preocupados, porque aquela festa podia culminar numa grande decepção, frustração, mas Cristo estava ali. E quando Cristo está presente, e quando Cristo age, a realidade se transforma. E assim também foi na nossa vida. Quando Cristo entrou, a nossa realidade mudou completamente. Querido Deus, nos ajude, nos dê força para te buscar a cada dia mais, para experimentarmos essa nova vida que o Senhor tem para nos oferecer. E sabemos que quanto mais o Senhor estiver presente em nosso coração, melhor será a nossa festa, melhor será a nossa vida, mais teremos condições de celebrá-la. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.